A paz do Senhor a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos aqui com mais um Tome Nota, onde nós falamos das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Seja bem-vindo. E você que gostaria de baixar a nossa revista, vai estar aqui abaixo nos comentários para você estar entendendo, estar adquirindo conhecimento. E hoje o nosso, Pastor Eberson Diniz trouxe para nós a lição maravilhosa e abençoadíssima com o tema o testemunho e a prática do cristão. Paz do Senhor, Pastor Eberson. Paz do Senhor, Renata. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aí. E você que está tendo aula dia 26 de dezembro, você está de parabéns, tá? Porque essa aula aí é só para os crentes mesmo, né? Mas você que vai ter depois disso também, isso não faz de você o menos crente, não, tá bom? Então você pode assistir a aula depois, pode discutir o assunto depois, não tem problema, viu? Mas não deixe de assistir, porque esse tema abençoou muito a minha vida através da vida do Pastor Eberson, e eu tenho certeza que vai abençoar também a vida de todos, viu, Pastor Eberson? Amém, amém. Também creio nisso. Pastor Eberson, no início da lição, é citado em Atos capítulo 20, versículo 29, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Sabemos que isso existe, né? Hoje em dia, no meio da nossa igreja, infelizmente, esses lobos. E não só na nossa igreja, como também na nossa vida, no dia a dia, como os cristãos, nós encontramos essas pessoas. E como que nós podemos agir através do nosso testemunho no meio dessas pessoas, e também qual o estrago que essas pessoas trazem no meio de nós? Tá, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que assimilar o seguinte, né? Nós fomos chamados para ser testemunha, né? Eu acho bom sempre frisar isso. Deus não chamou a gente para ser juiz, Deus não chamou a gente para ser advogado, Deus chamou a gente para ser testemunha. E qual que é o papel de uma testemunha, né? Então, é importante pensar o seguinte: o que se espera de uma testemunha? A primeira coisa que se espera da testemunha é a verdade, que ela diga a verdade. A segunda coisa que se espera de uma testemunha é que ela conte toda a verdade. Ou seja, né, então, o nosso objetivo como cristão é apresentar a verdade e toda a verdade. Né? Então, quando as heresias elas são formadas por meias verdades, por verdades incompletas, ou por pequenas distorções da verdade. Então, nós como testemunhas do Senhor Jesus, nós precisamos ser verdadeiros e precisamos ser íntegros, no sentido de levar a mensagem toda, sem mistura, sem remendo, do jeito que ela é. Né? E quanto aos lobos vorazes, o que acontece? Né? São pessoas, primeiramente, são pessoas que deixaram de ser testemunhas, ou que são testemunhas mal intencionadas, testemunhas que estão buscando os seus próprios interesses. Né? Então, são pessoas, por exemplo, quem são os lobos vorazes dos nossos dias? São aqueles que têm um ministério pensando em dinheiro, pensando em poder, pensando em massa de manobra. Né? Então, é aquela pessoa que ela não está a treinadores, ela está atrás desse tipo de situação. Então, são pessoas que adulteram a verdade, são pessoas que misturam, né? Às vezes até tem uma pequena porção da palavra de Deus, mas de uma maneira distorcida, de uma maneira incompleta, e aquilo faz muito mal. Por quê? Porque quando a verdade é pregada, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade santifica. Mas quando a gente mistura a verdade com o que não é verdade, ela não vai ter esse poder. Né? Ela vai levar as pessoas para o engano, ela vai levar as pessoas para o inferno. E esse é o maior mal. Né? Então, eu vi uma frase, eu não lembro se foi do Spurgeon, que diz o seguinte, que o maior agente de Satanás é um pastor infiel. Né? Então, por quê? Porque é onde estão as pessoas ali buscando da parte de Deus e não estão recebendo da parte de Deus. Eu achei muito interessante isso que o senhor trouxe, da questão do testemunho, de trazer a verdade por completo, né? Infelizmente, hoje, devido às grandes divisões que nós temos no cristianismo, acontece muito isso, né? As pessoas pegam para si algumas verdades e só aquilo.
e pronto. E não é só simplesmente isso, nós temos que trazer o testemunho por completo de Cristo, né? Inteiro, por inteiro, o que ele trouxe e vivenciou por cada um de nós. E não nos permitir que tornemos algum esses lobos também, e ainda também não acreditar nos lobos que estão aí, né? Porque o estrago é enorme, pode perder o quê? A salvação, e pode fazer com que outras pessoas percam a salvação também, né, pastor Everson? Exatamente. E é importante até pensar daquela separação de prioridade secundária. Tem muita gente, né, por ter linhas teológicas diferentes, chama o outro de herege, mas é o quê? É uma diferença de pensamento. Mas tudo isso é secundário, Exatamente. né? Sempre gosto de lembrar, né? Não importa se eu penso que Jesus vem antes ou depois ou durante. O importante é que a gente concorde que Jesus vem. Isso é o primário. Isso é o primário. Isso, nossa, muito interessante isso, porque às vezes as pessoas acreditam que porque tem uma doutrina diferente ou um pensamento igual o senhor trouxe para nós agora, a vinda pós, antes ou durante a tribulação e tudo, mas aí elas se perdem, aí elas começam a se julgar contra uns aos outros, sendo que nós somos um único corpo e vamos morar com quem é aquele que nos criou, né? Então, realmente, isso é muito importante, dar valor àquilo que é prioritário, né? Claro que todos os estudos secundários, ele é importante também, mas o essencial é o evangelho que é Jesus Cristo, né? A qual nós viemos testemunhar, né? Pastor Everson, eu achei muito interessante também que no decorrer da lição foram abordados vários tópicos que remetem de como viver o evangelho na prática, seja através da oração, da sabedoria, da comunicação. Como que o senhor poderia trazer para nós isso no aspecto prático da vida cristã? Eu gosto de dizer que para ser cristão, a base é muito simples, né? Você vai ler a Bíblia, vai orar, e aí o resto você vai ser direcionado a partir dessas duas ações. Porque quando você vai ler a Bíblia, você está sendo transformado. Quando você vai orar, você está sendo direcionado. Então, tudo parte daí, desses dois princípios, oração e leitura da palavra. Né? Ou seja, é do relacionamento com Deus, é quando eu falo com Ele e quando Ele fala comigo. Né? E Deus fala conosco através da palavra, né? Então, nós precisamos lembrar disso, né? E também nós falamos com Deus através da oração. Sobre a questão da oração, eu até comentei na lição aí, né? Eu fico constrangido quando eu leio os evangelhos e vejo Jesus orando. Eu penso assim, se Jesus, sendo Deus, estava orando, né? Quanto mais eu. E aí Jesus orava o tempo inteiro. Jesus orou depois do batismo, Jesus orou para separar os discípulos, Jesus orou, que a gente só lembra que Jesus orou para curar, Jesus orou para fazer milagre. Não, Jesus orou para as coisas, como se diz, naturais. Né? Aí acontece lá no Marcos 1, fala que Jesus teve um dia bem agitado, mas no outro dia ele acorda de madrugada para orar. Então, ou seja, aquilo era prioritário para Jesus. Então, se era prioritário para Jesus, quanto mais nós, seres humanos, seres errantes, quanto mais nós que precisamos, de fato, pedir que o Espírito Santo faça a obra dele em nossas vidas de regeneração, então nós precisamos orar muito mais. Né? E aí, é interessante, sempre a carta de Colossenses, ela é igual a Efésios, né? A primeira parte teórica, depois vem a parte prática, e aí o apóstolo Paulo aqui, em poucos versículos, ele dá alguns pontos práticos muito importantes aqui em relação à oração. Ele fala que a oração tem que ser perseverante. Né? Então, não é aquela coisa, né? Todo dia pedir a mesma coisa, mas a questão de entender que a oração é uma disciplina espiritual. Né? Assim como eu preciso comer todo dia, eu preciso orar todo dia. Essa é a ideia. Né? Depois ele fala da oração no sentido de vigilância. E a oração vigilante é o quê? É entender o que está acontecendo ao meu redor, é entender o porquê, entender o quando, entender o onde, ficar, né, usando a palavra do Warren Wiersbe aqui, usando a palavra orar de olho aberto. Né? É bem esse termo aqui. Depois ele fala, por exemplo, da oração com ações de graças, né, que é a oração prática. Né? Não adianta nada eu orar, Senhor, cuida dos mendigos, e eu não tiver ações práticas para cuidar dos mendigos. Né? Então, a oração acompanhada de obras. Né? E depois ele fala da oração intercessora. Por quê? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Tem gente que pensa que a oração existe ela passiva e ativa, que tem alguns que só oram e outros que só recebem oração, sendo que, na verdade, é o corpo. Né?
né? Então, o líder ora pelas ovelhas, as ovelhas oram pelo pastor, e assim sucessivamente, né? Então, essa questão prática da oração, ela precisa estar guardada no nosso coração, precisa estar guardada na nossa mente, nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender também que, a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, nós teremos um discernimento apurado, nós receberemos uma sabedoria, né? Aqui, ó, o apóstolo Paulo fala de sabedoria para agir. Ele fala o seguinte, de questão de aproveitar oportunidades. Por quê? Porque nós vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque a gente vai estar tão habituado a escutar essa voz, porque nas coisas mais banais da vida, fala assim, eu estou indo ali e de repente você escuta a voz. Opa, peraí. Né? Tá na moda o filme do Homem-Aranha, né? Todo mundo está assistindo o filme. É como se fosse o sensor aranha do crente aqui. Peraí. Estou sentindo um direcionamento aqui do Espírito Santo para me ir para cá, ou para ir para lá, ou para fazer isso, para fazer aquilo, para aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho. Né? Se tinha algo que Paulo sabia, era a hora de pregar o Evangelho. Né? E ele ensina para a gente lá em Timóteo, né? A tempo e fora de tempo, né? Ou seja, o tempo inteiro. Não tem hora. Sempre é a hora para pregar o Evangelho. E aí, na questão prática também, aqui ele fala sobre a questão da comunicação. Né? E como a comunicação é importante. Né? Nós vemos hoje aí, através dos influencers digitais, nós vemos aí muitas pessoas que venceram na vida através do poder da comunicação. Né? E o poder da comunicação aqui não está falando de oratória, está falando do quê? Que você sabe a hora de falar, mas também sabe a hora de ficar calado. Né? Que você sabe também o que dizer, mas o que dizer aqui, principalmente numa questão respeitosa, na questão educada. Eu fico triste, fico incomodado às vezes com pastores que partem para a ofensiva, né? Como se estivessem, sim, falando sei lá com quem. Eu penso o seguinte, que Deus disciplina quem Ele ama, mas Ele disciplina com amor, Ele fala com amor, Ele fala com cuidado. Né? E então, eu entendo que a questão da comunicação, que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Né? Eu acho que é na questão do tom de voz, a questão da educação, é uma coisa que todo mundo podia vigiar, né? E sempre abre espaço. Né? As pessoas gostam de dizer que eu quando eu estou pregando, eu exorto rindo, né? Mas tipo assim, esse riso às vezes é de nervoso, né? Mas é também uma maneira de deixar a conversa mais confortável, né? Mais receptível. Então, entendendo que é um direcionamento de Deus também. É igual um pai e uma mãe, né? Quando ele vai tratar com o filho. O pai e uma mãe, ele bate, como a Bíblia mesmo ensina, em pegar a vara para a correção do filho. O pai ele não faz aquilo porque ele quer ver o filho mal, ele quer machucar o filho. Não, ele faz aquilo porque ele quer ter direcionar o filho o melhor caminho, né? Então, nós temos que ver o nosso próximo dessa forma também, com amor, de querer direcionar, de repreender com amor, e não de querer julgar, apontar dedo, né? E questionar aquilo que a pessoa faz. Então, é muito importante isso mesmo, pastor Eberson, eu vejo, e o pessoal, eu na minha vida, na minha adolescência, eu já fui muito, infelizmente, assim, de querer, na força bruta mesmo, querer convencer as pessoas. E quando eu fui crescendo e amadurecendo, eu vi que eu convencia e eu ganhava muito mais as pessoas, eu sabendo conversar, sabendo o que falar naquele momento, e isso as pessoas, elas falam, não, a Renata, ela sempre vai, a Renata tem uma palavra boa na hora certa. E muitas vezes eu chegava em mim e falava assim, não, hoje eu não tenho uma palavra certa para você, então eu só vou orar e interceder pela sua vida. E a pessoa falava assim, Renata, acalmou meu coração. Então, é muito grandioso isso mesmo, pastor Everson. E uma experiência... Essa questão da comunicação me fez lembrar de uma história. Uma vez a gente fez um acampamento, né? Com umas 200 pessoas, a gente juntou 4, 5 igrejas, assim. A gente fez o acampamento, e aí o que acontece? No final, foi uma luta, e aí o ônibus atolou, e aí eu tinha ido na cidade levar o dinheiro pro dono do acampamento, e ele achou que eu tinha vazado com o dinheiro dele, ia dar o calote, trancou o portão. Sabe, aquele cenário montado assim, aí eu lembro que o pessoal da equipe começou a bater boca com esse homem lá, antes de eu chegar e tal, e aí estava uma situação insustentável. Aí na hora que eu cheguei lá, já estava todo mundo nervoso, eu falei, não, calma aí, vamos conversar, e aí eu lembro que eu orei, pedi direcionamento para o Espírito Santo, falei, meu irmão, olha só, não, vamos entender, resolver os mal entendidos,
tal, aconteceu isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. No final, ainda tirei uma oferta do irmão ainda. Olha que bênção! No final, ele foi ofertar para a gente, né, Glória a diante de Deus. todo o cenário. Por quê? Porque ele viu, né, que, tipo assim, o poder de uma boa comunicação, né? Verdade. Não, temos exemplos de Pedro, né? Que foi lá e cortou a orelha do sacerdote. Jesus, opa, não é assim. Jesus tinha isso de saber a hora certa de repreender, mas a hora certa de abraçar, né? Pastor, para finalizar, a lição ela trouxe vários exemplos de alguns fiéis, né, que se esforçavam para colocar isso em prática, os ensinamentos. Como que nós podemos aprender com eles? Qual que é a importância e a responsabilidade nossa de transpassar, de oferecer esse nosso testemunho verdadeiro e completo? Tá. Uma coisa que eu sou maravilhado quando eu vejo as cartas de Paulo é que ele mostrava que ele não fazia nada sozinho. Ele reconhecia as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas que eram cooperadores do evangelho, né? Então, eu tenho refletido muito na carta de Filipenses mesmo, né? Ele cita ali Timóteo, Epafrodito, né? Enfim. E aqui nessa carta de Colossenses, ele cita Tíquico, Onésimo, Marcos, Lucas, Demas, e outros nomes, né? Mostrando o quê? Que ninguém faz nada sozinho, é o corpo, né? E o corpo é a igreja, o corpo somos todos nós. E entendendo que todo mundo tem uma tarefa, todo mundo tem uma vocação, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode ser colaborador da obra de Deus, né? E então é importante a gente ter esse reconhecimento, porque senão as coisas não aconteceriam, né? Por exemplo, o Tominota, quantas pessoas passaram aqui ao longo desses 3 meses aqui, né? Fora isso, o trabalho crucial de pessoas que nem aparecem aqui, às vezes o nome nem está aqui na revista, né? Por exemplo, a nossa secretária Camila, né, tem um trabalho importante. O Hermindo, o presbítero Hermindo, tem um trabalho importante. Pastor Elias, pastor Paulo Sartinho, nem se fala. O Marcos com o Tominota aqui, né, com as gravações, enfim, são todos cooperadores, né? Então, hoje nós estamos colhendo frutos da cooperação desses membros do corpo de Cristo. Então, isso deve nos estimular a entender o seguinte: o que eu posso fazer? Né? Porque, vamos lá, numa igreja, às vezes um pega o microfone, mas para que esse um pegue o microfone, tem que ter alguém regulando a mesa de som. Alguém tem que ter passado um pano na igreja mais cedo, outro tem que estar olhando o estacionamento. Ou seja, tem muitas pessoas envolvidas, né? Então, todos esses colaboram com a pregação do evangelho, todos esses, então, são servos do Senhor Jesus, né? E nós precisamos nos colocar na posição de servo. Então, o servo não é aquele que faz o que quer fazer, mas o que precisa ser feito, né? Então, nós temos que entender, Espírito Santo, o que está precisando? E ele vai revelar para a gente, ele vai mostrar, fala assim, tá vendo? Às vezes você vai chegar na igreja e começar a perceber coisas que você não tinha percebido antes, né? Eu gosto de brincar, né? Se você está muito incomodado com o choro de criança lá na igreja, talvez Deus esteja te chamando para o departamento infantil, para arrumar lá, né? Se você está achando que o som está desregulado, talvez Deus esteja te chamando para cooperar no som. Se você está achando que os bancos estão tortos, Deus está te dando uma vocação de arrumar os bancos da igreja. Enfim, né? Então, eu creio que Deus nos direciona e que todos nós podemos colaborar com a pregação do evangelho, nem sempre com o microfone na mão, nem sempre diante de uma grande multidão, tendo a oportunidade para falar. Amém, glória a Deus. Para concluir, eu gostaria de falar que essa lição falou muito ao meu coração e me trouxe à memória o curso de liderança que eu fiz com o pastor Everson, porque eu perguntava muito para o pastor Everson assim, pastor Everson, como que eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está falando comigo? E aí a lição trouxe isso, que é através da oração, com isso eu adquiro sabedoria do Senhor e eu tenho uma intimidade com ele, então eu vou gerar um testemunho. E ele fala igual o pastor... Gente, é muito incrível. Deus, ele fala. Igual o pastor Everson está falando. Ele gera um incômodo na gente que nós conseguimos ver as áreas que está precisando de alguém. Então, Deus incomoda o nosso coração e fica muito nítido aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Então, a gente começa a gerar um testemunho a partir disso, né? Então, muito lindo mesmo a lição. Eu gostaria de agradecer, pastor Everson, por senhor ter compartilhado todo esse conhecimento conosco. Muito obrigada, que Deus continue usando muito o senhor
O senhor gostaria de deixar alguma palavra final para todos que estão nos assistindo? Eu quero, né? E primeiramente quero agradecer a todos que estão conosco aqui participando, né? Que Deus abençoe vocês. Na semana que vem já começa a nova revista, né? A Igreja e a Cidade. Gente, a revista está maravilhosa. Maravilhosa! Tipo assim, as lições estão assim uma melhor que a outra. Tipo, você não pode perder nenhum vídeo, nenhuma lição. Enche a sala da escola dominical que vai ser top. Né? Quero agradecer também todos os nossos autores, né, que escreveram, gravaram vídeos, nossos apresentadores, né, que Deus abençoe vocês. Vocês são todos servos do Senhor, cooperadores do reino, né, e que Deus continue usando vocês para levar a palavra dele de maneira escrita, de maneira em vídeo, enfim, dentro da sala de aula, enfim, que Deus use vocês de uma forma extraordinária, tá? Deus abençoe. Amém, recebemos. Não deixe de curtir aqui embaixo o nosso vídeo, compartilhar com todos os seus jovens, com a sua família, para que eles possam também ser abençoados, como eu e você fomos. Amém? E contamos com você para o próximo Tome Nota. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Amém.